Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, esse tema que irei falar agora, eu quero ser muito breve. Na verdade, eu vou fazer aqui um questionamento, colocar um posicionamento em relação a esse questionamento que eu mesmo vou fazer e se alguém tiver interesse de ouvir mais alguma coisa, postem comentários aqui que aí eu procurarei fazer outro vídeo para falar sobre o tema, certo? Olhe o que é que esse texto diz. O Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Nós vemos aqui nessa versão de baixo, né? São duas Bíblias aqui. E na de cima, que é a João Ferreira de Almeida atualizada, nós vemos também que o texto é semelhante, né? Aqui fala, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão, né? Nesse texto abaixo fala tesouro peculiar, mas os termos eles são intercambiáveis, né? Eles têm semelhança, são sinônimos na verdade. E aqui eu quero destacar essa expressão escolheu, essa palavra, baixar, e vamos ver aqui o que é que no original diz, né? Pelo menos de acordo com Strong, significa escolher, eleger, decidir-se por, né? E escolhido, ser escolhido ou selecionado, certo? Aqui embaixo eu coloquei no dicionário Strong, ele fala isso. Me remetendo ao texto de Romanos 11, que vai falar sobre Israel e a igreja também, né? Que nós somos comparados, nós como gentios, ao zambujeiro. Em algumas versões nós veremos essa palavra e em outras nós ouviremos figueira brava. O que está dizendo no texto ali é que nós fomos enxertados na oliveira que é Cristo, né? E Israel foi cortado, né? Não que eles foram desprezados eternamente, mas o texto fala que por causa da maneira que eles se portaram durante a história, Deus abriu um espaço para que a salvação entrasse no meio dos gentios. Para eles que achavam que eram o único povo merecedor das benesses de Deus, da salvação de Deus e de outras coisas mais, Deus mostra no texto de Romanos 11 algo diferente e que a igreja hoje ela tem uma primazia, né, nos propósitos de Deus. Pois bem, voltando para esse texto, vou ler novamente. O Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro particular. Vejam que ele utiliza dois termos, Jacó e a Israel. Aqui ele está falando a mesma coisa. Isso aqui é um paralelismo sinonímico. Existem passagens na Bíblia que ele utiliza duas formas de linguagem para falar a mesma coisa. E isso é uma coisa que a gente faz também. A gente usa muito isso na língua portuguesa, certo? É uma maneira de se expressar. Ele está dando só ênfase a uma questão. E aqui ele está falando que Deus escolheu para si Jacó e Israel. No meu ponto de vista, eu que sou pentecostal e não creio na predestinação, eu vejo aqui, por exemplo, nesse caso, que Deus escolheu Jacó ou Israel para o seu propósito de divulgação, principalmente, do seu reino aqui na terra. E Israel não praticou tal coisa como Deus queria que eles praticassem, certo? Então, eles não foram bem-sucedidos no propósito de Deus, porque Deus queria, através de Israel, mostrar ao mundo ou às nações da época que Deus era o salvador da humanidade, que eles precisavam se dobrar a esse Deus e através disso eles estariam, digamos que indiretamente, pregando Cristo também, porque mesmo que Cristo não tivesse vindo à Terra ainda, né, através das manifestações do próprio Deus e de todas as obras de Deus, nós sabemos que Cristo estava, né, sendo expressado por Deus através de todos os propósitos, milagres e toda a criação. Cristo estava nessa mensagem de Deus. E Israel não fez isso. Mas o questionamento que eu quero fazer é o seguinte: os calvinistas, por exemplo, né, principalmente, que acreditam na predestinação, eu queria saber como eles podem explicar um texto desse. Porque diz que Deus escolheu para si
Jacó e a Israel, como eu falei a mesma coisa, para seu tesouro peculiar. Se ele escolheu Israel para seu tesouro peculiar, eu quero saber deles se, nesse caso, nenhum israelita será condenado ao inferno. Porque até onde eu já ouvi calvinistas, eu entendo que eles acreditam que terão alguns israelitas que serão condenados, do começo da história até hoje. Porém, se eu pegar o princípio do que o texto está falando, e até mesmo do que diz em Romanos 11, que diz que todo Israel será salvo, eu quero entender como é que eles fazem essa conciliação. Será salvo ou não será salvo? Porque no texto diz que todo Israel será salvo. E aqui diz que Deus escolheu Jacó e a Israel, ou seja, todo o povo, para seu tesouro peculiar. Então subentende-se que todas as pessoas que são israelitas de sangue, né, que fazem parte dessa promessa aqui, não serão condenadas, certo? Eu quero saber o posicionamento, porque eu vejo claramente com isso aqui, num texto desse, primeiro que eu acredito diferente deles, né? Quando eu digo que esse texto está falando de um propósito de divulgação de quem é Deus e para que os outros povos conhecessem a Deus, eu já estou aqui divergindo um pouco do que eles creem, porque um texto desse aqui é usado facilmente por eles para a predestinação fatalista, né? Dizer que Deus escolheu aquele povo para salvá-los, né? Então eu queria saber como eles conciliam essas questões. Se eles acreditam que todos os homens e mulheres israelitas que já morreram, que estão vivos e que ainda virão a existir, se eles são salvos ou não, certo? Se eles disserem, não, todos não são salvos, alguns não serão salvos, alguns estão condenados ao inferno, porque foram predestinados para isso. Aí eu quero que eles me digam e me expliquem como eles podem dar uma resposta ao texto de Romanos 11, que fala que todo Israel será salvo. E esse, por exemplo, né, peguei aqui um salmo que eu estava lendo ontem e veio isso aqui à mente. Como é que eles explicam também esse texto que diz que Deus escolheu para si Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Então, se ele escolheu para tesouro peculiar, subentende-se, de acordo com o pensamento deles, que é algo sublime. E, com certeza, no pensamento deles, a salvação está embutida ou embutido nesse texto, né? Nessa frase que nós acabamos de ler aqui. Então, é um questionamento que a gente deve fazer, porque eu vejo claramente o contrário. E eu queria ver o contraponto, já que geralmente, né, eles dizem que a predestinação é algo que não se perde, já que Deus na eternidade passada determinou, predestinou aquela pessoa a ser salva, e mesmo que ela não queira, ela vai ser salva, né? Porque isso é um decreto de Deus. Então, é para reflexão, para a gente avaliar, porque existem textos que eles, que com certeza nós ouviremos de calvinistas assim. Isso aí é uma coisa que nós não sabemos responder. Faz parte do mistério de Deus, né? Eu tenho uma resposta mais voltada para o arminianismo, né, nesse texto e no texto de Romanos, e eu quero ver o que é que eles têm a argumentar com relação a isso, amém? Então aqui não é alfinetando, não é nada, é só para saber mesmo o pensamento, porque quando a gente posta algo assim, geralmente algum irmão deixa um comentário, né, e dá uma explicação, e a gente vai conhecendo um pouco mais da visão, né, que eles têm, porque existem textos que eu acredito que até os calvinistas eles param para pensar e não conseguem uma resposta satisfatória nem para eles mesmos. Assim como existem textos que nós que cremos da maneira mais arminiana paramos e pensamos e não temos uma resposta assim muito plausível. Então eu gosto de ouvir, né, saber os posicionamentos para eu também depois me posicionar quanto a isso. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.